Capítulo 5. O Espírito Santo e seu culto. Número 26. À vista dessas verdades tão sublimes, que por demais claro nos manifestam a imensa bondade do Espírito Santo para conosco, sentimos-nos constrangidos por elas a lhe testemunhar todo o nosso afeto e piedade filial, o que os cristãos podem conseguir plenamente, envidando cada dia maior diligência em o conhecer, amar e invocar. Para que assim procedam, endereçamo-lhes a seguinte exortação, irrompendo espontânea de nosso coração paternal. Número 27. Quiçá, mesmo hoje em dia, existam ainda cristãos que, interrogados se receberam o Espírito Santo, recebam no mesmo teor daqueles a quem São Paulo apóstolo dirigiu igual pergunta, e digam como eles: mas nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo? Atos 19, versículo 2. Muitos, se não chegam a tanto, é certo que têm o Divino Espírito apenas conhecimento muito rudimentares. Nomeiam-no com frequência nos seus exercícios de piedade, mas com aquela confusa fé imersa em densa escuridão. À face deste estado de coisas, lembra-se todos os pregadores e todos os pastores e diretores das almas que lhes incumbe a obrigação de instruir o povo, com maior desvelo e mais circunstanciadamente sobre tudo o que concerne ao Espírito Santo, evitando, todavia, discorrer sobre as árduas e sutis questões controvertidas, como também fugindo da vã e insensata temeridade dos que pretendem penetrar a todos os mistérios divinos sem exceção. Deverão, principalmente, recordar e expor com clareza os numerosos e inefáveis benefícios que recebemos e continuamos a receber deste doador divino, para que sumam de vez tanto o erro como a ignorância a respeito de todas as altas verdades, ignorância que seria indigna dos filhos da luz. Insistimos nesse ponto não só por se tratar de um mistério que diretamente nos conduz à vida eterna, logo, mistério de fé, mas também pelo fato de, se mais ardente amar o bem, quanto mais perfeito for o seu conhecimento. Número 28. Pois, passando ao segundo ponto de nossa exortação ao Espírito Santo, se deve amor, porque é Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Deveria ele ainda ser amado por ser o amor substancial, o amor eterno, o primeiro amor. E nada há de mais amável do que o amor. E os motivos para o amar avultam grandemente por nos ter ele cumulado das maiores mercês, que ao mesmo tempo testemunham sua benevolência para conosco e provocam nossa gratidão com ele. O amor que lhe devotamos traz-nos duas vantagens muito apreciáveis. Primeiro, estimula-nos a sempre mais aprimorar os nossos conhecimentos sobre a sua pessoa, como nola ensina o doutor Angélico. Aquele que ama não se satisfaz com uma apreensão imperfeita do ente amado. Antes, empenha-se para lhe esquadrinhar todas e quaisquer qualidades interiores, e destarte lhe penetra no íntimo, como se diz do Espírito Santo. O amor de Deus que perscuta até os mistérios profundos da divindade. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 10. E Suma Teológica 1 e 2, Q 28 a 2. Em segundo lugar, há de nos alcançar maior abundância de favores celestes, porque, se é verdade que a ingratidão fecha a mão do benfeitor, o reconhecimento, ao contrário, abre-a amplamente. Há de se cuidar, porém, diligentemente que tal amor não se limite a umas áridas noções teóricas e uma homenagem puramente exterior, mas que se distinga pela pronta ação, rápida pela fuga do pecado, a qual, de modo muito particular, ofende ao Espírito Santo. Com efeito, tudo o que somos, o somos graças à divina bondade, atribuída que é preponderantemente ao mesmo Espírito.
A esse benigno benfeitor injuria aquele que peca, que abusando de suas dádivas e de sua bondade, se torna dia a dia mais insolente. Número 29. Quanto a isto, um reparo, visto que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Se alguém se tornar culpado por fraqueza ou ignorância, poderá talvez ter algum motivo que o excuse aos olhos de Deus. Mas o que por malícia resiste à verdade e lhe volve as costas, comete um gravíssimo pecado contra o Espírito Santo. Esse pecado assumiu tais proporções na presente época que parecem chegados àqueles tempos perversos anunciados por São Paulo, nos quais os homens, obcecados por uma sentença muito justa de Deus, tomarão por verdadeiro o que é falso e darão crédito ao príncipe deste mundo, que é mentiroso e pai da mentira, como se fora mestre da verdade. Enviar-lhes-á Deus a sedução do erro, a fim de que deem fé à mentira. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Nos últimos tempos, muitos hão de apostatar da fé, dando os ouvidos aos espíritos do erro e a doutrinas dos demônios. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Número 30. Habitando, pois, como acima referimos, o Espírito Santo em nós, como se residisse num seu templo, importa refletir no preceito do apóstolo: não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes assinalados. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Para tanto, não basta evitar tudo que é torpe e indigno, mas o cristão deve, outro sim, resplender pelo fulgor de suas virtudes, a fim de tornar-se agradável a um hóspede tão ilustre e tão bondoso. Entre elas, ocupa um lugar preeminente a castidade do corpo e a santidade interior, pois o que é puro e sagrado convém a um templo. Por esse motivo, diz o mencionado apóstolo: não sabeis porventura que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se algum, a despeito disto, profanar o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, e este templo sois vós. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 a 17. Terríveis ameaças, justíssimas, porém. Número 31. Afinal, é preciso dirigir fervorosas súplicas ao Espírito Santo, visto que em absoluto não há ninguém que não tenha a maior necessidade de sua proteção e de seus auxílios. Uma vez que todos somos carecidos de conselho, faltos de forças, oprimidos de desgostos, propensos ao mal, devemos-nos socorrer daquele que é a fonte perene da luz, fortaleza, consolação e santidade. Dele, precisamente, devemos rogar aquela graça indispensável aos homens, o perdão dos pecados. É próprio do Espírito Santo ser ele o dom do Pai e do Filho, e o perdão dos pecados realiza-o o Espírito Santo enquanto é dom de Deus. Suma Teológica 3, Q 3 a 8, número 3. É desse Espírito que a liturgia diz em termos mais expressos: ele é a remissão de todos os pecados. Missal romano, terça-feira depois de Pentecostes. Número 32. A maneira de o invocar otimamente nos transmite a Igreja, ao suplicá-lo e conjurá-lo em instância e pelos nomes mais doces. Vinde, ó Pai dos pobres, vinde, doador das graças, vinde, ó luz dos corações, ó Consolador supremo, amável hóspede da alma, doce refrigério. E implora-o com todas as forças que purifique, saneie, orvalhe os espíritos e os corações, e dê aos seus devotos o mérito da virtude, uma morte feliz, os gozos eternos. De forma alguma poderia alguém duvidar sobre se ele atenderá essas preces, já que temos o testemunho escrito de sua autoria. O mesmo Espírito intercede por nós entre soluços que não se podem interpretar por palavras. Romanos capítulo 8, versículo 26.
Enfim, peçamos-lhe assiduamente e com toda a confiança que sempre mais nos ilumine com sua luz e nos incendeie o coração nas chamas do seu amor, a fim de que, sustentados pela fé e caridade, marchemos com ardor em busca das recompensas eternas, pois ele é o penhor da nossa herança. Efésios, capítulo 1, versículo 14. Número 33. Aí tendes, veneráveis irmãos, as nossas advertências e admoestações que houvemos por bem publicar para incrementar o culto do Espírito Santo. Não temos a menor dúvida que elas, com o vigoroso e pronto auxílio de vosso zelo, produzirão frutos excelentes entre o povo cristão. Visando a tão importante escopo, jamais pouparemos os nossos esforços nesse sentido, e tencionamos fomentar e propagar essa piedade tão excelente pelos meios com que o correr do tempo parecerem mais adequados. Número 34. Como há 2 anos, pela nossa carta Provida Matris, recomendamos preces especiais a se realizarem por ocasião das festividades católicas de Pentecostes, para que Deus nos apresse o benefício da união da cristandade. Resolvemos agora, a esse respeito, baixar algumas decisões mais amplas. Decretamos, portanto, e ordenamos que em todo o orbe católico, no corrente ano e em todos os anos subsequentes, se celebre uma novena pública antes de Pentecostes em todas as igrejas paroquiais e, caso os respectivos ordinários o julgarem útil, também nas outras igrejas ou capelas. A todos, porém, que assistirem à dita novena e orarem devotamente em nossa intenção, concedemos para cada dia uma indulgência de 7 anos e 7 quarentenas junto a Deus, e uma indulgência plenária num dia qualquer dos mencionados, ou na festa mesma de Pentecostes, ou ainda em qualquer dia das 8 seguintes, sob a condição de terem recebido devidamente os sacramentos da penitência e da Sagrada Comunhão, e orarem com devoção, segundo a referida intenção nossa. Desses benefícios, queremos que gozem de igual modo aqueles que, por motivo legítimo, estão impedidos de participar nessas preces públicas, ou que residem onde, a juízo do ordinário, elas não se podem realizar sem grande incômodo, contanto que façam, porém, a novena em particular e cumpram as demais condições. Além disso, decidimos dar do tesouro da igreja para todos sempre a seguinte graça: todos os que em público ou em particular fizerem igualmente cada dia, durante o 8º dia de Pentecostes, até a festa da Santíssima Trindade inclusive, algumas orações ao Espírito Santo conforme a sua piedade lhes sugerir, e executarem retamente as outras condições supracitadas, podem lucrar segunda vez ambas as indulgências. Outro sim, concedemos misericordiosamente no Senhor que todas essas graças e indulgências possam ser aplicadas em sufrágio das pias almas sentenciadas ao fogo do purgatório. Número 35. Nesse momento, o nosso espírito e nossa atenção volvem aos votos que expressamos no começo, cuja concretização ardentemente exortamos ao Espírito Santo, e não cessaremos de o fazer. Ó veneráveis irmãos, uni a nossa prece às vossas, e ao vosso apelo todos os povos juntem as suas, socorrendo-se todos da intenção da Virgem Santíssima, mediadora poderosa e gratíssima aos olhos de Deus. Conheceis de sobejo as suas relações íntimas e maravilhosas para com o Espírito Santo, razão muito justa dela chamar-se sua esposa imaculada. As súplicas desta Virgem, com efeito, muito contribuíram já para se realizar o mistério da encarnação, já para que descesse o referido Paráclito na Assembleia dos Apóstolos, que ela, portanto, mediante a sua intercessão, continue na sua imensa bondade a sufragar o nosso pedido coletivo, para que em todas as nações, atribuladas tão desgraçadamente,
o Divino Espírito restabeleça generoso aquelas maravilhas divinas celebradas no vaticínio de Davi. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Salmo 103, versículo 30. Número 36. Com auspício das dádivas celestes e em testemunho de nossa benevolência, damos a vós, veneráveis irmãos, ao vosso clero e povo, muito afetuosamente no Senhor, a nossa bênção apostólica. Dado em Roma, junto a São Pedro, aos dias 9 de maio de 1897, no ano 20º de nosso pontificado, Papa Leão XIII.